Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Apostila na mão, módulos 50, 51 e 52, termos constitutivos da oração, ok? Bom, primeiro é importante saber que de maneira geral os termos de uma oração eles podem ser divididos em até 3 tipos: essenciais, integrantes e acessórios. Vamos ver tudo isso aqui sistematizado? Bom, pessoal, então nós vamos observar aqui o que seria cada um desses termos, não é? Por que eles se dividem em essenciais, integrantes e acessórios? E os termos independentes? No caso, nós temos só um que é o vocativo. Bom, o termo essencial, os termos essenciais são aqueles indispensáveis, quer dizer, eles não podem faltar na oração. E são 2, sujeito e predicado, certo? Os termos integrantes são aqueles que vão completar o sentido dos outros, integra, ok? E aí você pode colocar os objetos, tanto direto quanto indireto, o agente da passiva e o complemento nominal. E os termos acessórios, que são aqueles dispensáveis, quer dizer, eles podem ser retirados, você pode tirar esses termos da frase, que a frase não vai ficar prejudicada. E são eles o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto, ok? Então, pessoal, olha só, nós temos aqui os termos essenciais, que são 2, o sujeito e o predicado. O sujeito vai ser o termo sobre o qual o restante todo da oração vai dizer alguma coisa. Por exemplo, as praias estão cada vez mais poluídas. O que estão cada vez mais poluídas? As praias. E aí, praia vai ser sujeito simples. Predicado vai ser toda a informação que você tem sobre o sujeito, tá? Então, ele pode vir tanto no início quanto no final. As praias estão cada vez mais poluídas. E se estão cada vez mais poluídas, seria a informação que você tem sobre o sujeito. Ela vai ser o predicado, ok? Então, olha só, pessoal. Agora nós vamos ver os tipos de sujeito, né? Que é um termo essencial na oração. Nós temos sujeito simples, que é quando nós temos uma palavra e apenas um núcleo, né? Essa palavra ela vai funcionar como um núcleo da oração. Então, a linda mulher chegou cedo. Qual vai ser a palavra núcleo? Mulher, tá? Por quê? Porque ela é a palavra principal do sujeito, por isso que é o núcleo. Quem chegou cedo? A linda mulher. Qual é o núcleo? Mulher, ok? Sujeito composto, eu tenho 2 palavras e 2 núcleos. O menino e a menina chegaram. Então, o menino e a menina vai ser sujeito composto. Núcleo, menino, menina. Sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado é aquele que está escondido no verbo, não é mesmo? Então, olha lá, eles. Mas é qualquer pronome escondido no verbo? Não. Tem que ser o pronome da terceira pessoa do plural. Por isso que eu coloquei ali, ó, eles, tá? Chegaram cedo à festa. Então, o eles não vai aparecer, mas eu vou saber que ele está conjugado. O verbo vai estar conjugado na terceira pessoa. E quando que o sujeito é oculto ou elíptico? Os outros pronomes pessoais vão estar escondidos no verbo. Então, pode ser o eu, o tu, o ele, o nós, o vós, por exemplo. Chegamos cedo à festa. Olha lá, chegamos. Se você for conjugar, nós, né, chegamos. Ou eu cheguei cedo à festa. Como o pronome não aparece, a gente deduz o quê? Que ele está no verbo. Deduz não, né? Nós percebemos a presença dele no verbo, ok? E quando que a oração é sem sujeito? Então, 2 regrinhas são importantes para vocês gravarem. O verbo haver, no sentido de existir, e o verbo fazer, no sentido de tempo decorrido. Observe o exemplo. Choveu muito ontem. Ou havia muitas pessoas lá. Ou faz 2 anos que não o vejo. Então, esses verbos, quando empregados no sentido de existir, né, no caso do haver, e do fazer de tempo decorrido, não vai ter sujeito na oração. O sujeito vai ser inexistente. Ah, professor, então quer dizer que eu posso ter
Oração sem sujeito? Sim, mas predicado? Jamais, ok? Agora nós vamos ver os tipos de predicado. Os predicados, eles podem ser de até 3 tipos: verbal, nominal ou verbo nominal, como nós já estudamos, né? Quando que o predicado vai ser verbal? Quando o núcleo dele for um verbo significativo. E o que significa isso? Verbo significativo é um verbo que indica movimento, ação, ok? Então, por exemplo, mamãe saiu. Saiu, né? Então, é um verbo que indica ação, tá? Significativo. Esse verbo significativo, ele pode ser transitivo ou intransitivo, tá bom, pessoal? E quando que o predicado é nominal? O predicado vai ser nominal quando o núcleo for um predicativo. O que vem a ser um predicativo mesmo? Lembram que nós estudamos? É o adjetivo na oração, tá? É a característica. Então, por exemplo, mamãe estava contente. Esse contente é um adjetivo, uma característica, portanto, ele vai ser o núcleo do predicado nominal. Lembrando que no predicado nominal nós não temos verbo significativo, nós temos verbo do quê? De ligação, muito bem. E quando que o predicado vai ser verbo nominal? Nesse caso eu vou ter 2 núcleos. Eu vou ter o verbo significativo mais um predicativo. Então, por exemplo, mamãe saiu contente. Então, eu tenho o verbo significativo, que é o verbo da ação, e mais a característica, que é o predicativo, fechando aí no verbo nominal, certo? Olha lá, pessoal, para ficar bem simples para vocês memorizarem. Então, vocês vão ter o predicado verbal, ele não tem verbo de ligação e não tem predicativo. Ele só vai ter o quê? O verbo de ação ou significativo. No predicado nominal, você tem o verbo de ligação e tem o predicativo, tá? E no verbo nominal, você não tem verbo de ligação, mas tem a característica, tem o predicativo, ok? Olha lá, pessoal, agora nós vamos falar sobre os termos integrantes da oração, né? Por que eles são chamados de integrantes? Eles vão servir de complemento para certos tipos de verbos ou nomes, pois o significado só vai ser completo com a presença desses termos. Então, quais são os complementos, né? Quais são esses termos integrantes? Então, complementos verbais, que podem ser objeto direto ou indireto, o complemento nominal, que nós vimos recentemente, e o agente da passiva. Vamos ver cada um deles? Então, vamos ver alguns exemplos disso que eu falei sobre predicação verbal. Por exemplo, Eduardo viajou. Eduardo viajou tem sentido completo, portanto, o verbo viajar é intransitivo. O lugar para onde ele viajou, do que ele viajou, aí seriam os adjuntos adverbiais, que são os termos acessórios, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Eduardo comeu maçãs. Comeu o quê? Maçãs. Então, maçãs vai funcionar como objeto direto do verbo comer. Eduardo assistiu ao filme. Assistiu ao quê? Ao filme. Então, observe que eu tenho a presença aí da preposição, né? Olha embaixo. Eduardo informou o problema ao diretor. Ao diretor. Informou o que? O problema. Para quem ou a quem? Ao diretor. Então, eu tenho 2 complementos. Nesse caso, se trata de um verbo transitivo direto e indireto. E quando eu digo Eduardo é preguiçoso, esse é verbo de ligação, não é mesmo? Por ser verbo de ligação, eu tenho aí um predicativo, olha lá, do ladinho dele, não é? Tudo bem, pessoal? Esses são alguns exemplos para vocês memorizarem, tá? É um assunto que vocês já viram, porém é importante sempre estar revisando. Olha lá, pessoal, agora nós vamos ver um complemento nominal, né? Falamos dos complementos verbais, objeto direto e indireto, e agora nós vamos falar do complemento nominal. O complemento nominal, ele sempre... Por que ele chama assim? Porque ele completa o sentido de um nome. Então, ele sempre vai carregar, não é? Ou um
substantivo, ou um adjetivo, ou um advérbio. E assim como o objeto completa o sentido de um verbo. Ele sempre vai ter preposição e ele pode ser substituído por um verbo normalmente. Vamos analisar alguns exemplos? Olha lá, ele tem orgulho do filho. Ele é o sujeito, tem é verbo transitivo direto, tem o que? Orgulho. Orgulho de quem? Do filho. Então, essa palavra orgulho vai ser completada pela expressão do filho. Observe a preposição, né? Por meio da contração de mais o do. Tá joia? Agora, toda essa expressão que está dentro do parênteses, orgulho do filho, vai funcionar como objeto direto, tá? Mas somente a expressão do filho que vai ser complemento nominal. Tudo bem? Entenderam? Vamos ver outro exemplo? Olha, ela estava consciente de seus atos. Estava é verbo de ligação, então ele não precisa de objeto. No entanto, consciente precisa de um complemento. Que complemento vai ser esse? O nominal, tá? Consciente é um adjetivo. E quando eu falo assim, ó, ela estava consciente de seus atos, toda essa expressão consciente de seus atos ganha o seguinte valor de predicativo do sujeito. Por quê? Porque ele está dando características a ela, ok? Ela agiu favoravelmente aos amigos. Agiu é verbo, olha lá, intransitivo, tá joia? Favoravelmente vai ser um advérbio, que vai estar sendo completado pelo termo aos amigos. E que, na verdade, vai funcionar toda essa expressão favoravelmente aos amigos como adjunta adverbial. Por quê? Porque está completando um verbo, diferente do exemplo acima, que está completando um verbo, só que de ligação. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, vocês vão me perguntando depois, tá joia? Ah, pessoal, vamos ver agora o agente da passiva, não é? O que vem a ser esse agente da passiva? É o termo da frase que pratica a ação expressa pelo verbo, quando esse se apresenta na voz passiva. Então, a frase ela precisa estar na voz passiva para que a gente possa ter o agente da passiva, tá? Vamos ver o exemplo aqui? Olha lá. José Saramago recebeu o prêmio Nobel. José Saramago, o nome do escritor, né, português, ele é o sujeito na voz ativa. E na voz passiva ele vai passar a ser o quê? O agente da passiva, tá bom? O prêmio Nobel, que funcionava como complemento, vai para o início da frase para funcionar como sujeito, né? Olha, o prêmio Nobel foi recebido por Saramago. Observe o uso da preposição também, ok? Pessoal, agora nós vamos falar dos termos acessórios, né? O próprio nome diz o que? O termo acessório é algo que vai complementar, ele não é obrigatório na oração, tá? Nenhum desses termos, nem o adjunto adverbial, nem o adnominal, nem o aposto, mas eles são importantes na estrutura do enunciado, tá joia? Então, o adjunto adverbial ele vai complementar o que? Verbos, advérbios ou adjetivos, indicando uma circunstância, tá joia? Então, olha lá, hoje não iremos a pé ao colégio, né? Então, nós temos o não e nós temos o a pé, funcionando como advérbio. Quem fala pouco, pensa muito, né? Intensidade, pouco, muito. O não lá em cima, que seria negação, né? O a pé, que é a forma como ele foi para o colégio. E depois, não me dei conta de que já era tão tarde. E esse assunto é muito interessante. Então, tarde de tempo e muito intensidade. Gente, o adjunto adnominal significa, ele vem acompanhado de um substantivo, não é?
Ele, na verdade, ele vai modificar o significado desse substantivo. Pode ser um artigo, pode ser um numeral, pode ser um pronome, pode ser um adjetivo ou uma locução adjetiva, como nós estamos vendo aqui nesse exemplo. Olha lá, os, né? Meus dois amigos, os meus dois melhores amigos de infância moram em Curitiba. Então, os, artigo, né? Numeral, adjunta de nominal, né? O artigo também está funcionando como adjunta de nominal, o pronome também e o adjetivo também. Todos eles dizem respeito a que palavra da oração? A palavra amigos, tá? E de infância, que seria a locução adjetiva também. Tá joia? E para terminar, né, essa nossa revisão de todos os termos constituintes da oração, nós temos aí o aposto. O que seria o aposto? O aposto é um nome para esclarecer ou explicar algo numa oração. Geralmente ele aparece entre vírgulas e ele é introduzido por 2 pontos. Por exemplo, Drummond e Guimarães Rosa são 2 grandes escritores, aquele na poesia e este na prosa. Observem, Drummond e Guimarães Rosa, aquele na poesia e este na prosa. Nós temos o que? Nomes de escritores, não é? O pronome é aquele retomando esses nomes, tá? E o pronome este também. A vida humana se compõe de muitas coisas, olha lá, 2 pontos. Amor, trabalho e ação, né? Observem coisas. Aí nós temos um aposto enumerativo, não é mesmo? Olha lá, uma sequência de elementos, não é? Já no aposto de especificação ou especificativo, seria aquele ligado diretamente, não é um substantivo, sem pontuação indicando pausa. Então, por exemplo, acabei de ler o romance A Moreninha. Você já diz do que se trata, não fica fazendo rodeios, né? Você já vai direto a fazer a referência a quem é de fato o aposto, tá joia? Olha só, pessoal, para encerrar mesmo, então, fica aqui esse modelinho. Eu gostaria muito que vocês copiassem no caderno esse esquema resumitivo, né? Dos termos essenciais, que é o que está em vermelho, os termos acessórios, que é o que está em verde, e os termos integrantes, que é o que está em amarelo. Todos esses elementos compõem o quê? Os elementos constituintes da oração. Alguns são imprescindíveis, como o sujeito e o predicado, outros vão integrar, não é? Como os objetos, os complementos, o agente da passiva, e outros são apenas termos acessórios, como o aposto, o vocativo e os adjuntos, tá bom? Agora é hora de praticar, fazer exercícios, tanto de aplicação quanto os propostos da apostila sobre esse assunto. Um beijo, professora Virna.